Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos da TV Manaim. Você aí na sua região tem um canal de TV aberto. Você pode conferir, vai aparecer exatamente aí na tela do seu televisor, os canais onde você pode assistir os nossos programas aqui da TV Manaim. Ou mesmo quem tiver a TV a cabo, os canais da Sky 87, 587, ou ainda nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, participam também conosco, são sempre bem-vindos. A todos, a paz do Senhor. Novamente aqui juntamente com o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, paz do Senhor. Paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que participam conosco, estão sempre conosco aí, nós cumprimentamos. Nós vamos voltar ao nosso programa logo depois da vinheta. No programa anterior, aqui o pastor Alexandre fez uma abordagem muito interessante sobre o início da igreja, né? Mostrando aquele momento, não é? Onde a passagem do Velho Testamento para o Novo Testamento, aquele momento do início da igreja, o cumprimento das profecias do profeta Joel, ali no início da igreja, quando porque a festa era um dia só, que era a festa de Pentecostes. O evento acontece no dia dessa festa. E tudo aquilo que foi mostrado ali, o pastor Alexandre falou, no programa anterior, mostrando que ele chamou de a inauguração da igreja, quer dizer, o surgimento da igreja. A igreja, o ponto de partida da igreja para esse trajeto todo até os nossos dias. E naquele momento, o pastor falou sobre o cumprimento da profecia do profeta Joel, que Pedro fala de maneira clara, né? Mostra aquilo que aconteceu ali e tudo que o Espírito Santo fez ali. E claro, nós falamos no programa anterior, que muita coisa que aconteceu ali serve de base para que depois o apóstolo Paulo pudesse escrever sobre os dons espirituais, sobre muita coisa do funcionamento da igreja, como está no livro de Atos dos Apóstolos. Pastor Alexandre, você falou no programa anterior da operação do Espírito Santo sobre todos, não é? Foi só o Espírito Santo. Se fosse o Velho Testamento, o Espírito Santo teria vindo só sobre Pedro, mas veio sobre toda a igreja como língua de fogo. Então, todos os dons descritos por Paulo aconteceram ali naquele dia. Então, a plenitude do Espírito Santo que estava sobre Jesus, agora estava sobre a igreja, e não sobre um homem em especial. Porque eu ouvi uma vez alguém dizer que conheceu um pastor que tinha os 9 dons espirituais. Isso, doutrinariamente, não é correto. Na verdade, quando se fala de dons espirituais, a grande maravilha que o Senhor nos deixou, que é a questão doutrinária e ponto básico da existência da igreja, chama-se corpo. Não existe concepção de igreja sem corpo, não tem nem condição disso. Porque primeiro, que a palavra define que Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai, enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito, quer dizer, ele tem o quê? Tem que ter um corpo nele, que é a igreja. Então a igreja se manifesta como corpo, porque é dentro do corpo que o Espírito Santo manifesta. Primeiro que o Espírito Santo é o sangue, é vida, tudo que está definido ali. Então não tem como você pensar em ação do Espírito Santo só de uma forma isolada, um ou outro, mas nós somos todos membros de um corpo que é Cristo. De maneira que a operação
operação, todo o Espírito Santo, a operação é para um fim proveitoso. Qual que é o fim proveitoso? É salvação e engrandecimento do Senhor Jesus. Então não existe dons. Qual é o fim proveitoso de um dom? Não é para engrandecer o homem, não é para destacar o homem, que o homem ele é só o que? Um instrumento da parte de Deus. Se você tivesse o homem, eu tenho todos os dons espirituais. Você pode até ter no corpo. No corpo você tem. Aí você é pastor de uma igreja, você é membro da igreja, você faz parte do culto ali. Então, quando todos reúnem ali, você tem os 9 dons que está na igreja. Agora, mas uma pessoa, uma única pessoa ter todos esses dons, aí seria uma coisa assim, talvez muito particular, muito inédito nisso aí, uma pessoa tão espetacular que pudesse reunir esses dons em si mesmo. E nós não temos, no nosso meio, nós não temos nenhuma experiência disso, porque nós aprendemos e a nossa experiência é a ação do Espírito Santo no corpo, agindo ali, de maneira que o propósito útil da ação do Espírito Santo é o quê? Enaltecer o Senhor Jesus, que ele seja glorificado e não o homem. Alexandre, eu costumo dizer, às vezes, quando eu falo sobre dons espirituais, que o grande equívoco que nós podemos cometer, e eu acho que os movimentos pentecostais, as igrejas chamadas pentecostais podem cometer, é ler apenas os 11 primeiros versículos do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Os primeiros 11 versículos falam exatamente sobre isso que você falou. Agora, a partir do 12º, Paulo usa umas expressões muito interessantes. O olho não pode ser ouvido, né, e tal. Então ele começa a dizer o seguinte, os membros são diferentes e eles têm funções diferentes. Então, quer dizer, um membro só não é o corpo, né? Então isso está muito claro a partir do versículo 12, quando Paulo mostra a necessidade dos dons, como você falou, a plenitude do Espírito Santo está no corpo, não está no homem de forma individual. E outra coisa que você colocou bem aí, que é o início do capítulo 12, quando ele diz que o dom é para um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso? É individual? O fim proveitoso é alguém? Não. O fim proveitoso é o corpo. O benefício é para o corpo. Então não existe a pessoa... Ainda mais até uma questão de prática, né? A Bíblia fala, se alguém profetiza, outro julgue. Ou seja, se você vai profetizar, exato, você vai ter o para discernir. Exato. Então você vai ter o dom, você mesmo vai discernir. Um fale, outro interprete. Você vai interpretar, você vai falar? Ou seja, então você tem que aquele equilíbrio, o senhor deu um equilíbrio à igreja. Exatamente. Justamente para poder definir que o corpo ele tem membro individual e ação própria. No início da nossa igreja, nós tivemos uns problemas que depois foram corrigidos. O irmão, ele mesmo falava em línguas e ele mesmo interpretava. Ele falava em língua e ele mesmo interpretava. Isso depois o senhor mostrou que ele não queria isso. Ele queria um falando em línguas e o outro interpretando. Porque, na verdade, a doutrina é essa. Um fala em línguas e o outro interpreta. Né? Exatamente. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem interpreta edifica toda a igreja, corpo. Então, quer dizer, o benefício é para todo o corpo. Alexandre, outra coisa importante que a gente observa nos dons, vamos voltar aqui ao fim proveitoso. Você disse, os dons espirituais têm 2 objetivos, eu queria voltar a esse assunto. Salvação e engrandecer o Senhor, como que você falou, né? Enaltecer o Senhor Jesus, que é a vida que está no corpo. Jesus, que é a vida que está no corpo. Esses 2 pontos são muito importantes. Na carta de Judas, diz que a salvação é comum. A salvação comum não é a salvação simples. A salvação comum é corpo. Então vamos pegar praticamente isso para os irmãos que estão assistindo. Porque o pastor Alexandre disse que um dos objetivos dos dons espirituais da vida da igreja é salvação. Mas como salvação? Jesus não vem buscar uma parte do corpo. Jesus vem buscar o corpo todo. Então vamos lá.
Por que o pastor Alexandre disse que um dos objetivos dos 11 espirituais na vida do corpo é salvação? Veja, e aí eu vou passar para ele de novo. Quando você está aqui numa situação, eu estou numa situação, mas eu não sei o que está ali na frente, profeticamente. O pastor Alexandre é membro da igreja e ele tem um dom comigo. E ele chega para mim e diz assim, olha, o senhor falou isso, isso, isso a seu respeito. Quando ele entrega um dom a meu respeito, o dom que ele tem a meu respeito tem um fim. Qual a finalidade? É minha salvação. O fim proveitoso é minha salvação. Por quê? Porque eu posso perder a salvação. Quem está em pé, veja e não caia. Não é isso, pastor? Exato. Então, o dom, ele tem uma finalidade prática. O dom não é para algum tipo de exibição ou para você dizer o seguinte, não, aqui Deus fala que o Espírito Santo está operando, não é isso. A operação dele, as pessoas vão ver esses sinais, porque a Bíblia fala, toda a ação da igreja ela segue de sinais. Então, se ela segue de sinais, o que? Para edificação. E o dom, ele edifica o corpo, a igreja. Então, o dom edifica o corpo. Você pode até, vamos assim, até hipoteticamente dizer o seguinte, houve um dom espiritual de cura. Uma pessoa, ela foi curada e nem se converteu. Você, mas peraí, mas a pessoa foi curada, não se converteu? Ela viu o milagre acontecer na vida dela e não se converteu? Aí você põe em ponto. Agora, bem, então foi uma cura desperdiçada? Não, porque essa cura ali, ela edificou aquela igreja, o corpo, aqueles que participaram. Exatamente. Eles estão edificados. Mas para a pessoa era para se converter também? Não, isso aí não. Ela recebeu o benefício, recebeu. A Bíblia diz que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Até quando, eu gosto de usar aquele texto lá de Nabucodonosor, quando ele invade Tiro, e chegou lá e foi um prejuízo a campanha bélica dele. Não, envolvi os homens, o exército, foi tudo, mas é Deus que os tinha direcionado ali. Ele disse, Deus põe anzóis no nariz dos reis e põe lá. Só que Nabucodonosor exerceu um juízo sobre Tiro, que era juízo de Deus, ou seja, ele exerceu uma campanha militar que era juízo de Deus que determinou. Só que foi uma campanha prejudicial para ele financeiramente. E o Senhor disse, olha, o rei da Babilônia fez um bom serviço a mim, mas não teve paga para ele. Então, eu vou dar o Egito para ele como paga o que ele fez lá em Tiro. Ou seja, vê como é que Deus cumpre aquilo que é a palavra dele. Então, a pessoa, você foi curada? Foi. Você recebeu a sua paga? Você está pago. Você está curado, você tem saúde. Agora, se você não aproveitou isso com a sua salvação, o corpo aproveitou. Claro, o corpo está aproveitando, o corpo está desfrutando disso. Outra coisa, ó, esse testemunho vai ser contado daqui a 1 ano, 10, 50, gerações futuras vão dizer desse testemunho. Às vezes, Alexandre, eu sempre digo isso também quando eu dou aula sobre dons espirituais, porque nós estamos eu tenho dois assuntos que eu discuti com você. Você falou sobre o primeiro, que é o fim proveitoso, que é a salvação. E às vezes o dom, a pessoa recebeu a cura, como você falou, e a pessoa não recebeu o benefício, recebeu a cura e não teve a experiência de salvação, a experiência lá dos leprosos, mesma coisa, mas a igreja foi edificada porque ela viu a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, aquilo ali edificou. Eu vi você ser curado. Tá, você não valorizou, mas eu fui edificado. Deus curou Alexandre. Rapaz, Alexandre estava numa situação difícil. Deus, rapaz, você viu o que Deus fez e tal? Então, o objetivo, o fim proveitoso da cura que aconteceu em você, se viu para mim e se viu para outros irmãos. Isso é o fim proveitoso. Então, o fim, salvação, porque preserva, então, mesmo na cura, mesmo na libertação, mesmo naquilo que é profético e tal, você colocou isso muito bem. O fim proveitoso, salvação. Mas uma outra... Só para te cortar um pouquinho, por que o fim proveitoso é a salvação e não é a cura em si mesmo? Porque a cura, a doença, vem outra doença, vem a velhice, a pessoa morre. Então aquela cura, ela vai ser absolvida com o tempo que vai... Claro, ela é temporária. Temporária, mas o efeito da edificação é eterno. Eterno, exatamente, isso é muito bom. Mas outra coisa que é muito importante, você colocou aí, eu confesso que nesses anos todos que eu falo sobre esse assunto, eu abordo, mas
eu abordo esse assunto, mas você me despertou uma coisa muito interessante. Há muita coisa que os irmãos estão vendo aqui que acontece às vezes espontaneamente, né? De forma... surge na hora, né? Você abordou um assunto, Alexandre, muito, muito, muito importante. O dom espiritual, ele tem o objetivo que é salvação. E o outro objetivo, Alexandre, que você abordou, é muito importante para você que está assistindo, enaltecer Jesus. O dom espiritual não é para promover o homem. Esse assunto, Alexandre, eu quero chamar a sua atenção. Você foi num ponto fundamental. O dom espiritual, o fim proveitoso, ele edifica a igreja, mas ele enaltece Jesus. Isso aí você começa desde a mensagem de Pedro, a primeira mensagem dele. Quando o Espírito Santo foi derramado, línguas de fogo, vento impetuoso, operação, aquilo que chamou a atenção de todo mundo, despertou todo mundo a olhar para aqueles... Porque a hora que se o Espírito Santo não fosse derramado ali, ninguém ia notar nem a presença daqueles que estavam ali em Jerusalém. Mas o Espírito Santo foi derramado e Pedro, a mensagem que Pedro foi tomado pelo Espírito Santo, falou sobre quem? Justamente sobre Jesus. Então ele está dizendo só, tudo que vai acontecer a partir de agora, com a descida do Espírito Santo, ele faz, Jesus está aqui, Jesus está vivo, Jesus é poderoso, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e não tem outro propósito senão esse. Aí que você vai ver, tanto na história da igreja, como no nosso tempo, como os dons enaltecem o Senhor Jesus. Como ele é engrandecido nos dons espirituais. A cura do coxo. Do coxo, exatamente. Não temos nada, não tem prato, você está olhando para a gente, você acha que vai receber uma coisa de nós? Exatamente. Você acha que vai receber uma coisa para você? Você acha que o que vai acontecer nesse encontro nosso aqui tem alguma coisa a ver conosco? De jeito nenhum. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Ponto. Alexandre, isso é muito importante, não só para nós, os pastores novos, até aqueles que gostam de coisa. A gente fala, os erros, nós somos corrigidos, né? E a vantagem de corpo é que a gente é corrigido. O grande erro dos movimentos pentecostais, às vezes, e pode ser nosso também, é quando nós achamos que o dom espiritual vai nos enaltecer, vai enaltecer o homem. Quer dizer, então eu sou o homem da cura, procuro que o fulano que ele é usado em cura, ou o outro que é profeta e tal, essa é um erro crasso. Você colocou muito bem isso aí. O dom espiritual, ele edifica a igreja e enaltece o nome de Jesus. Uma coisa que a experiência nossa, até eu conto, às vezes, eu contei algumas vezes Manaim Lara, foi uma visita que foi feita ao enfermo. E foi enfermo lá e foi aquele grupo de visita, né? Chega lá, entra uma, outra, visita aquele negócio. Aí até brinco lá, né? Que vai instrumentista, ele sempre tem um banquinho para ele, né? Você vai num lugar apertado assim, tem 3 bancos. Um banco é do instrumentista. Eu sempre falo, se você não gosta de ficar em pé em visita, então aprende a tocar instrumento, sempre vai ter um banquinho para você entrar. O resto vai ficar em pé, mas você vai ficar sentado. E onde começa a visita, o instrumentista já chegou e começou a dedilhar um louvor. E quando a pessoa acerta ali, conversar, a coisa toda, aí quando começou a visita, o senhor começou a falar. Fizeram o clamor, o senhor começou a falar. Só enquanto o meu servo dedilhava o instrumento, eu pulei. Aí foi o seguinte, peraí, nós nem oramos, nem impusemos as mãos, não fizemos nada, só fizemos aqui, o instrumentista que já estava em comunhão com o senhor, tocou o instrumento. Quer dizer, ele não tem dom de cura, ninguém ali tem dom de cura, assim vamos assim dizer, mas o corpo tem o dom de cura. Claro. Então, naquele momento ali, o Espírito Santo operou uma cura, que é um dom espiritual. Você olhou o seguinte, que foi instrumentista? Eu só dedilhei o instrumento. Foi quem fez o clamor? Foi quem interpretou? Não. Deus operou ali no corpo, usou o corpo para aquele... Então, quando o doente foi curado, eu disse, peraí, eu vou agradecer a quem? Ao pastor que me visitou? Ao instrumentista? Lá o diácono da igreja? Não sobrou ninguém, só sobrou Jesus. Senhor, glorifico o teu nome por essa cura, por essa bênção, que foi a operação sua na minha vida. Eu acho que esse segundo programa, esse programa agora, hoje, há 2 coisas que os irmãos precisam aprender e colocar
né? A gente sempre aprende, né? O tempo vai passando, a gente nunca... A vida é uma escola, né? Não é uma frase feita, mas eu gosto de frases feitas também. A vida é uma escola e já se dizia que o homem é um ser incompleto. E como servos, nós somos mais incompletos ainda. A gente está sempre aprendendo porque a doutrina é dinâmica, né? O momento da doutrina, a doutrina é dinâmica porque ela está estabelecida, o nosso entendimento que não está ainda. E nós precisamos que o Senhor venha aperfeiçoando o nosso entendimento. A doutrina já é eterna, está perfeita, completa. Então nós, na nossa limitação, é que não alcançamos o todo. Mas hoje, nesse programa, duas coisas importantes que eu aprendi. Eu aprendi com o Alexandre ali. Ele colocou duas coisas muito importantes que nós precisamos colocar com relação a dons espirituais na vida da igreja. Presta atenção. Nós falamos sobre tudo, dons espirituais no corpo e tal, mas o dom espiritual, ele tem o primeiro fim proveitoso, que é a salvação. A sua salvação, a salvação é no corpo. Então, a primeira coisa, o dom espiritual, ele tem o objetivo, salvação no corpo. Esse é o ponto importante. Segundo ponto, o dom espiritual não enaltece o homem. O dom espiritual enaltece Jesus, que é o autor e consumador de tudo isso, inclusive da nossa fé. Esses dois pontos são muito importantes para nós colocarmos dentro desse assunto novo que a gente está colocando, inclusive nas nossas próximas aulas, Alexandre. Eu vou colocar isso, entendeu? O dom espiritual, ele tem dois pontos importantes. Fim proveitoso, salvação, é isso aí. Tudo que acontece, quando o Senhor revela a seu respeito, é salvação. Quando o Senhor mostra a seu respeito, é salvação. Tudo para preservar a sua salvação. Mas enaltecer o nome de Jesus, que é fundamental para nós. Nós estamos chegando mais uma vez ao final. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Amadeu, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. No nosso próximo programa, nós vamos continuar falando sobre dons espirituais na vida da igreja. O pastor Alexandre tem trazido... O pastor já não conhece muito Bíblia, tá? Você sabe? Conhece muito Bíblia. Ele nasceu no Evangelho, eu não. Eu vim com 19 anos, então é diferente. Ele passou a infância toda vendo Bíblia, conhece muita Bíblia. E, pastor Alexandre, nós vamos falar no próximo programa, eu quero que você medite também sobre isso. Eu sou mais esquecido que você, Fuxa. Mas nós vamos falar sobre os dons espirituais e nós vamos falar sobre dois dons que quase não se valoriza. Então guarda isso, que vamos começar com esse assunto dos próximos programas. Discernimento e sabedoria, que são dois dons praticamente invisíveis dentro dos 9 dons. E a pergunta que eu faço para você, e eu deixo para você, meu irmão que está assistindo: onde estaria a igreja se esses dons não existissem nos 9? Onde a igreja estaria se esses dois dons não existissem na vida da igreja? Essa é a pergunta que eu deixo para você, não discutir isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.